Vamos com ele, o Daniel Caniato, nosso repórter aqui da Rede Alesp, que vai falar de um tema importante, risco de falências que podem atingir as escolas aí de pequenas e médio portes no Brasil, né, Daniel? Bom dia. É verdade, muito bom dia a vocês, Julie Stanzioni e também Amanda Nascimento, o jornal mais feminino do Brasil. Eu tenho acompanhado, muito bom o jornal, parabéns para vocês. Eu gostei muito da entrevista que vocês acabaram de conduzir com o maestro Venturelli. Curiosamente, há muitos anos eu fiz uma gravação de uma apresentação da orquestra na comunidade, no final de um ano, provavelmente isso faz uns 10 ou 12 anos. Eu fiquei encantado com o trabalho. Excelente entrevista, gostei demais. Julie e Amanda, é verdade, isso que vocês mencionaram agora na apresentação desse humilde repórter que vos fala, é verdade, viu? Muitas escolas particulares podem quebrar, podem fechar as portas. Isso, inclusive, foi destacado em várias reportagens que foram publicadas no dia de ontem, e tem um número, tem uma estimativa que já trata disso. Entre 30% e 50% das escolas particulares de pequeno e médio porte, não de São Paulo, não, do Brasil, estão sob o risco de falência justamente em razão da pandemia do novo coronavírus. Então, a redução da receita, ocasionada pela necessidade do cancelamento de contratos, a concessão de descontos, atraso nas mensalidades e a inadimplência, acabou atingindo 40% das escolas particulares de todo o Brasil no mês de abril. Esse é um número consolidado e deve ultrapassar pelo menos os 50% no fechamento das contas de maio. Em 95% dos estabelecimentos já houve cancelamento de matrículas. Esses dados que eu acabei de mencionar para vocês constam na pesquisa que foi encomendada pela União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte, que é uma organização justamente criada durante a pandemia para dar suporte a essas instituições que trabalham com o ensino privado. Então, a situação é muito delicada para essas escolas que têm entre 150 e 240 alunos, porque elas não conseguem fazer caixa para se manter, pagar as contas e pagar os professores por muitos meses. Então, é muito provável que nos próximos meses haja uma quebradeira por parte dessas pequenas e médias escolas particulares em todo o Brasil. Vocês que naturalmente têm amigas que já são mamães, já ouviram histórias e causos de pessoas que estão com dificuldades de pagar as mensalidades? Hein, Julie e Amanda? Pois é, Daniel. Eu sou mãe, né? E a gente sabe, a gente tem aquele grupo de mães sempre no WhatsApp e a gente vai conversando sobre isso. Aproveitando o seu gancho, semana passada a gente ouviu aqui no Ideias e Debates o Benjamin Ribeiro da Silva, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo, e o Fernando Capês, diretor executivo do Procon, e eles falavam justamente dessa realidade. O Benjamin puxava essa realidade que você trouxe agora para a gente das escolas menores. Por que elas não podem dar tantos descontos? Porque justamente isso que você trouxe para a gente, elas podem quebrar. Então, é difícil essa situação, mas as escolas, segundo o Benjamin, aqui no estado de São Paulo, estão conseguindo conversar com os familiares para entender cada caso, Daniel. Eu não sou mãe, mas conheço muitas mães que realmente estão relatando essa dificuldade em pagar a mensalidade. São pessoas que gostam da escola, reconhecem o excelente trabalho feito na educação dos filhos, mas que diante dessa pandemia, com mudanças na renda em casa, acabam ficando numa situação mais complicada. Certamente. E Amanda e Julie, e as medidas de isolamento acabaram impactando absolutamente todos os setores da economia do Brasil. Tanto que o PIB já retraiu, já houve uma queda, inclusive, isso foi divulgado na semana passada, e o último levantamento também apontou queda em todos os setores da economia. O único que não registrou queda, ao contrário, registrou uma alta até considerável, foi o setor do agronegócio, porque, claro, as pessoas não deixaram de comer. Enfim, a situação é muito complicada. Ontem, inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
ele defendeu mudanças nos programas que concedem créditos para as pequenas e médias empresas, com o objetivo, naturalmente, de manter os empregos e evitar uma demissão em massa, sobretudo nas pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam no Brasil. O setor de serviços é responsável pela maior parte dos empregos do país. Então, ele fez uma apresentação ontem em uma audiência pública no Congresso, uma audiência pública mista. Então, deputados e senadores indagaram o presidente do Banco Central sobre algumas iniciativas que vêm sendo tomadas pelo governo federal para conceder crédito às pequenas e médias empresas. E aí ele disse que tem um estudo que propõe incluir empresas também um pouquinho maiores nesse programa, que são as empresas que faturaram acima de 10 milhões de reais no ano passado. Você que talvez esteja nos assistindo fala, nossa, então é uma empresa gigantesca. Não, não é. Porque a empresa que fatura 10 milhões de reais por ano, ela fatura menos de 1 milhão de reais por mês. Então, sei lá, ela tem os seus 15, 20 funcionários. Então, são empresas muito importantes para a economia brasileira e ela também responde por um percentual muito importante dos empregos aqui no Brasil. Enfim, são medidas que vêm sendo tomadas, estudadas pelo governo federal para tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Nós caminhamos, é duro falar isso, é duro, mas nós caminhamos para uma recessão, claro. Mas é importante lembrar também que a gente precisa se atentar às questões sanitárias e às questões de saúde. O mais importante neste momento é que nós consigamos garantir a saúde da população. Por essa razão é que as autoridades de saúde sempre reforçam a necessidade do ficar em casa, do isolamento social, do distanciamento social. A economia, a gente vai correr atrás e vai recuperar, pode ter certeza. Enfim, os desafios são muitos pela frente, os gestores públicos, naturalmente, têm muitas coisas para tentar resolver, é uma equação difícil de fechar, mas certamente, com muita força e muita convicção, a gente vai para frente e vai conseguir. É ou não é, meninas? É isso aí, Daniel. E eu vou aproveitar esse gancho, né, dessa análise que você trouxe sobre o impacto da pandemia nas escolas menores, mas é claro que, como você também citou, a pandemia tem causado impactos nas mais diversas áreas. Na semana passada, o Jornal da Rede Alesp ouviu um consultor em educação que fez uma estimativa que, com a pandemia, as matrículas das universidades particulares, aí nós já estamos falando de instituições um pouco maiores, mas que também sofrerão com a pandemia, as matrículas do meio do ano podem aí apresentar uma queda de 70%. Claro que a gente sabe que o fluxo de estudantes que entram na universidade no meio do ano não é o mesmo do início do ano, mas também já é uma queda considerável e aí já acaba influenciando no ano todo na questão dos rendimentos, pagamentos de professores, enfim, acaba sendo um efeito dominó, né? Uma coisa atinge a outra, mas você trouxe essa análise e também trouxe essa mensagem mais positivista de que vai passar. E eu também, Daniel, tenho esse pensamento otimista de que agora a gente sabe que as coisas vão mal, mas eu enxergo um futuro bom e promissor. Com certeza, eu acho que todos nós precisamos nos ajudar. As autoridades e o poder público têm esse papel de gerenciar tantas dificuldades e utilizar a reserva financeira para ajudar as pessoas que mais precisam e também tem que ser o agente propulsor para a gente resolver esses muitos desafios que foram apresentados por conta da pandemia. Enfim, eu tenho visto uma movimentação muito interessante em alguns setores da pasta de economia do governo federal e também aqui no governo do estado de São Paulo. Eu tenho acompanhado as coletivas e a equipe econômica do governador João Dória tem pensado assim, de uma maneira muito intensa na recuperação econômica, sem deixar de lado as questões de saúde e sanitárias. Isso é fundamental. Enfim, dias melhores virão, eu tenho certeza.
A caminhada nunca é fácil, mas certamente a gente vai conseguir resolver essa situação, assim como outros países europeus já estão conseguindo, e a gente tem noticiado aqui com muita alegria, inclusive ontem, a Espanha não registrou nenhuma morte por coronavírus. Ufa. Há 3 meses ou há 2 meses, era um país que estava no topo do ranking. Enfim, vamos passar por isso, meninas, e vamos vencer. Daniel Caniato, para encerrar sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, dê um spoiler, mais ou menos de spoiler, do que vem essa semana, o que você vai gravar no Conexão Legislativa, na Alesp Conecta. Sempre bom para o pessoal saber que aqui na Rede Alesp a gente tem novos programas. E eu já sei que tem coisa aí sendo agendada. Sou Pois testemunha. É verdade, é verdade. Você que me acompanha, essas duas jornalistas e apresentadores que conduzem esse jornal, além das funções de vídeo, além de apresentarem os telejornais, os programas, além de realizarem matérias, elas também têm uma parte executiva de administrar pautas, tabelas, cobrar os colegas, mandar mensagens nos grupos de WhatsApp, elas fazem isso muito bem, inclusive. Mas já que a Julie mencionou e pediu um spoiler, bem, vamos conversar com uma parlamentar aqui da Alesp, a Marina Elu, que vai falar sobre as ações do Legislativo em meio à pandemia e também vai fazer, claro, uma análise da situação em que estamos vivendo. Os parlamentares sempre têm boas contribuições no programa Conexão Legislativa. E esse é um programa que traz, claro, a participação dos parlamentares, não só aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, como também das casas legislativas de Brasília, para discutir um pouco os desafios do Brasil. Além disso, além da Marina Elu, muito provavelmente também vamos convidar secretários de saúde de municípios, assim como vocês fizeram, muito boa entrevista, inclusive, com o secretário de saúde de Barretos, mas também nós temos um programa chamado Alesp Conecta, que a Julie Stanzioni conhece também, porque conduziu por tanto tempo nos estúdios da Rede Alesp, mas a gente também tem feito em um novo formato, né? Um formato utilizando a videoconferência, que é muito popular durante essa pandemia. E aí a gente tem feito várias entrevistas, muito boas entrevistas com especialistas na área de saúde, economia, direito, enfim, vem coisas muito boas por aí, pode ter certeza, e eu convido desde já todas as pessoas que prestigiam a programação da Rede Alesp, que também assistam aos novos programas que a gente tem preparado com muito carinho para você que curte e gosta do nosso trabalho. Tá legal, meninas? Perfeito. Daniel mostrando que mesmo à distância, a equipe da Rede Alesp está engajada em manter todos os conteúdos e trazer muita coisa interessante para quem está em casa. Muito obrigada pela participação, Daniel, e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês. Parabéns, viu? Tchau. A Rede Alesp não para. Repórter